Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Vamos a mais um comentário do Caminho, Verdade e Vida. Dessa vez o capítulo 172, cujo título é Lágrimas, baseado numa fala que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, com a frase de Jesus muito gostosa aos nossos corações: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode ou não pode É, chorar, Polônia? chorar faz bem, né? Graças a Deus. É uma das coisas que deixa a gente, depois, né, das lágrimas, a gente relaxa. Então, é até um artifício que a gente tem, né? Bom, Chico dizia que todos nós evoluímos desidratando. Olha só que legal. Seja por lágrimas ou suor. Bom, aqui eu fiquei feliz, porque eu suo tanto, né? E também choro muito, né? Bom, que as lágrimas, elas são as nossas companheiras. E que a gente vive em um mundo de provas e expiações. Então, as lágrimas, elas fazem parte. E há dois tipos de lágrimas, né? Há as lágrimas que transformam e que alivia, né? Que é aquilo que a gente colocou. E que depura, né? Você se depura cada vez que isso acontece. E essas lágrimas são as lágrimas de que o capítulo fala, tá? Mas também há outros tipos de lágrimas que não trazem esses benefícios, né? Que estão ligados ao ego, ao orgulho, à revolta, à, à corrosão individual, né? Aquela que você está com ódio, está com raiva. Esse tipo de lágrimas, ela não transforma as pessoas. E essas lágrimas são perigosas. Então, quando a gente precisa que a gente preste atenção nas nossas lágrimas, né? Para que a gente veja qual é o tipo. Por que eu estou chorando? Né? Qual é a razão? Ah, eu estou com raiva, estou com ódio, então eu vou chorar para aliviar este sentimento, ou eu vou chorar naquela raiva, naquele ódio, querendo que a pessoa morra, querendo que a situação, enfim, se exploda. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção, né? Quanto mais praticamos o evangelho, mais teremos as lágrimas transformadoras. Por quê? Acredita-se, né, que quando a gente pratica o evangelho, nós estamos praticando a lei do amor. É difícil? Muito. Não é fácil, né? Até porque a gente está num planeta de provas e expiações. Mas se a gente tem conhecimento e a gente pratica, então a tendência é que a gente vai mudando, é que a gente vá se transformando, né? E nesse versículo, Jesus promete o alívio, né? Aos cansados e os oprimidos. E aí, Emmanuel faz a referência a este versículo, e que é: você consegue ir? Ir para onde? Ir ao encontro de Jesus? Né? Porque assim, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos. Eu, Apolônia, como eu estou? Eu estou cansada e oprimida por quê? Tudo o que eu pratico, eu conseguiria ir até Jesus? Porque se eu pratico mal, né, se eu sou uma pessoa violenta, com certeza, eu não conseguiria ir até Jesus, Tá indo né? no caminho Por quê? contrário, né? É o caminho contrário, né? Então, Emmanuel faz essa pergunta, né? E ir até Jesus e deixar tudo que prende e se transformar, né? Deixar os nossos vícios, que nós queremos a paz, que a paz seja a paz do mundo e não só a minha paz, né?
Mas muitas vezes nós não queremos caminhar. Muitas vezes nós não queremos estar ao lado dessa paz. A gente fala muito, né? Isso eu achei muito interessante nesses estudos que a gente faz e me levou a refletir muitas vezes, porque a gente fala assim: ah, a gente quer a paz do mundo. Ah, eu quero a paz dentro de casa. Ah, eu quero a paz no trabalho. Mas as minhas atitudes são atitudes para levar a paz ou para levar a guerra? Porque, às vezes, em questões muito sutis e que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos para ver se a gente está levando a paz ou a guerra, né? São coisas tão sutis que, às vezes, as pessoas não percebem, né? E isto me fez pensar muito nisso, né? Então, o alívio é para quem está sobrecarregado, aos que têm as lágrimas purificadoras, a lágrima que limpa a visão, né? Então, assim, a visão espiritual, a visão que transforma, e não é o favoritismo. Então, Jesus não está dizendo: olha, Lívia, vem aqui porque eu te gosto. Olha, Lívia, vem perto de mim porque, nossa, você é tão. Eu gosto tanto das suas atitudes, né? Não é favoritismo, é por merecimento, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Não é vantagens. Lá não tem o jeitinho brasileiro, como a gente diz, né? O jeitinho brasileiro. Bom, e que o cristianismo, ele não ilude ninguém, né? Ele não ilude dizendo para as pessoas que a vida é uma vida fácil, que você não vai encontrar dificuldades, que você só vai encontrar alegrias, que você não vai ter lágrimas, que você vai ter um paraíso, que você vai ficar lá, né, sendo abanado. Isso não existe, né? Então, o cristianismo não diz isso para ninguém. Se alguma vez alguém ouviu isto de alguma religião, não vem de Jesus. Isso aqui não vem do cristianismo, né? Cristianismo são aqueles que seguem o Cristo. Então vamos lá. De volta. Então, Emmanuel traz aqui o equilíbrio, né? E Jesus afirma que o evangelho é o evangelho de confiança, de otimismo, de perdão, né? E chama as criaturas que estão cansadas e oprimidos. Jesus não amaldiçoou ninguém. Ele não disse aos tristes, mas chamou a consolação àqueles que que se transformaram, aqueles que entenderam e que praticam o evangelho, né? E as lágrimas, ela não é símbolo de fraqueza, não é fraqueza espiritual, né? Visto que os grandes espíritos, inclusive Jesus, chorou, né, no planeta. Nós aqui conhecemos, e a gente já falou sobre isso, há 2 momentos que Jesus chorou, né? Quando ele fala do evangelho. Então, se Jesus chorou, nós tivemos aí Maria que chorou, nós tivemos Pedro, nós tivemos o Paulo, e tantos outros, e os primeiros cristãos, né? Aqueles que eram levados ao circo, né? Aquele pessoal que ia no circo, inclusive eles choravam, mas ele tinha a satisfação de poder encontrar Jesus, né? Então, são coisas para a gente poder entender. E o cansaço que experimentam por amor ao Cristo, e é essas as lágrimas que transformam. E é a fortaleza divina, né? Porque você se fortalece. E aí Maria chorou aos pés do Calvário. Afinal de contas, era o filho dela que estava ali, né? E quem de nós não choraria? A gente chora até hoje quando a gente assiste o filme, né? Quando a gente vê as lágrimas. Então, e eram espíritos assim de grande envergadura, né? De grande, e é até hoje, porque estão aí trabalhando em prol do planeta. E é isto. O que você completa?
Eu gostei muito do começo do capítulo, que foi esse final que você puxou, para dizer assim, ó, não tem esse negócio de que cristão não chora, ou que a forma de demonstrar a fortaleza de quem tem fé é não ficar triste, é não deixar a tristeza, é que a tristeza extravasar são as lágrimas, o que não significa que essa tristeza seja carregada de revolta, por exemplo, né? Porque quantas vertentes no contexto das religiões em geral dizem que você não pode demonstrar fraqueza, que o símbolo de fé é você ter, ter ganhos em todos os sentidos, inclusive ganhos de felicidade, inclusive não demonstrar fraqueza, como às vezes acontece. E eu vejo como muito profundo isso da simbologia das lágrimas, porque é um momento de entrega, é um momento que de verdade a gente se abre, a gente escancara os sentimentos. E eu falo até simbolismo porque algumas pessoas realmente não choram no sentido de escorrer a água do lado de fora dos olhos, mas até por fisiologia, às vezes pela pessoa ter sido acostumada desde criança a segurar, né, a ficar com aquilo engasgado e não consegue soltar, o que é importante, né, porque a gente falou no começo, você falou chorar lava a alma, não tem essa frase famosa, e ainda assim as pessoas que não soltam as lágrimas, mas fazem essa entrega da tristeza nas mãos do Cristo, representam esse choro de alívio, né? Esse choro que recompõe. E isso, esse símbolo de entrega, de humildade perante Deus, é muito profundo, porque é a hora que a gente realmente vai até Jesus, como você falou no começo do capítulo. É aquilo de abrir o coração. Essa é uma forma da gente perceber se o nosso choro está sendo de revolta, de ódio, né? Porque quantas pessoas choram de ódio? Choram tramando a revanche, né? É, Choram é, pensando como é que podem fazer a outra pessoa sentir aquilo que a gente pode estar sentindo, de exato. tristeza, de angústia. Por outro lado, tem aquela angústia que dá aquela vontade de ajoelhar no chão e falar assim: Senhor, não tenho mais o que fazer, minha vida está nas tuas mãos. Vou. Só me resta, É, né? Só me resta confiar. Tem uma passagem muito bonita, né, de Francisco de Assis que é contada, que é quando ele não tem mais esperança, tá lá perdido na neve, é, fecharam a porta para ele e ele começa a comemorar porque agora já não tem mais o que os homens fazer, agora eu estou de verdade nas mãos do Deus. E é uma é, espécie de entrega, esses momentos profundos em que a gente tem essa tristeza, deixa essas lágrimas rolarem, e é para isso que o Cristo está aí, para nos acolher nesses momentos, porque são os momentos que a gente realmente volta os olhos para a divindade. Porque se a gente não chora, se a gente não chora, não, porque tem gente que não chora por padrão. Se a gente não demonstra essa tristeza, essa angústia, será que a gente não está sendo negligente com a vida em geral? Porque se a gente olha para o lado, né, qualquer situação de outras pessoas já podem nos fazer aflorar essa verdade. tristeza É, pela situação do nosso planeta, como você falou no começo. Então, que a gente olhe mais ao redor, né? Saia da nossa bolha, saia do nosso umbigo, porque se a nossa vida está num momento bom, diz o Chico, tudo passa. Então, virão momentos de tristeza, virão momentos em que a gente vai ter vontade de chorar pela própria situação do nosso planeta. Estamos num planeta de provas e expiações, estamos num planeta de lágrimas. Então, Jesus está falando, chora, chora mesmo, mas que essas lágrimas sejam de recomeço, que essas lágrimas sejam de abrir o coração para deixar entrar a paz de Cristo. E aí? pois é. E aí, né, assim, eu não sei hoje, mas assim, há algumas crianças que ainda falam, mas homem não chora, né? E aí isto leva ao machismo, né? Sem É, é, falar que o não chorar em lágrimas, às vezes, é uma artéria entupida, de tanto que a pessoa engasga o que ela não consegue colocar para fora. Porque tem gente que exato. consegue colocar para fora internamente, às vezes por meio de uma prece, né? Entregando a É, Cristo aquele sofrimento. E tem pessoas que engolem simplesmente e vira é, doença. exato, exatamente. E é por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente fala, né? Com É certeza. isso.
É isso, vamos lá para o nosso momento de Vamos. entrega também, né? Que esse momento das nossas preces finais é uma forma de compartilhar a paz que a gente recebe nesse momento, diante dessas reflexões tão importantes que nós fazemos sobre a nossa vida aqui na Terra, o nosso dia a dia nesse planeta de provas e expiações, e quantas e quantas vezes nós queremos simplesmente ajoelhar e chorar, ou então deitar na cama e às vezes desistir da luta, e Jesus fala: não, tá tudo certo, faz parte desse nosso aprendizado, faz parte da nossa renovação. Então, que nós possamos entregar nas mãos de Cristo o nosso sofrimento, para que o fardo a ser carregado aqui na terra fique mais leve. Se a gente tiver a certeza de que Ele sempre está ao nosso lado, nos auxiliando a carregar esse fardo, tantas vezes carregando por nós, e precisamos ter olhos de ver para perceber isso, para realmente entender que essa entrega acontece e que Ele está sempre por nós e conosco a todo tempo, que nós deixamos Ele entrar nas nossas casas, nas nossas vidas. Então, que possamos mentalizar o nosso coração se iluminando, para que envolva todo o nosso organismo físico, para que envolva o nosso lar, o ambiente que estejamos neste momento, envolvendo os corações que compartilham conosco a rotina, sejam esses corações mais queridos, mais próximos, ou então aqueles mais difíceis ao convívio, aqueles que tantas vezes nos levam às lágrimas, que nos causam tristezas e angústias. Pensemos que esses corações difíceis são os corações que colaboram para a nossa renovação espiritual, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, que possamos pensar neles com muito carinho, seja dentro dos nossos lares, nos ambientes de trabalho, de estudo, que esses corações possam receber o nosso maior carinho, para que possamos caminhar juntos para uma reconciliação, caminharmos juntos, porque quando evoluirmos, chegaremos lá junto com esses irmãos. Que possamos então expandir essas energias também para cobrir os nossos vizinhos, todas as famílias que se encontram em desarmonia, que possam receber dentro dos seus lares esta paz que agora emitimos, que possamos envolver toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso querido Brasil, direcionando esse amor e essa paz que sentimos neste momento para a capital do nosso país, envolvendo os três poderes, envolvendo os governantes nos níveis federais, estadual, municipal, para que todos aqueles que sejam responsáveis pela condução da população possam ter seus corações tocados, suas mentes esclarecidas, para converterem suas decisões para o bem de todos e não de forma egoística, que possamos expandir essas vibrações também para os outros países do nosso globo terrestre, em especial aqueles em situação mais crítica, de guerra, de miséria profunda, que a paz que sai dos nossos corações possa tocar o coração desses governantes e também que possa levar alívio ao sofrimento de toda a população mundial, que todos aqueles corpos sofridos ou corações doloridos e mentes oprimidas possam receber, por meio da nossa prece, alívio e esperança para um recomeço sempre necessário. Que possamos também amparar aqueles espíritos que colaboram negativamente para situações de sofrimento, para que possam ter seus corações tocados e despertados, principalmente aqueles espíritos que ainda são persistentes no mal, porque são nossos irmãos, também caminharão conosco rumo à evolução, rumo à perfeição, e neste momento só precisam entrar em contato com o amor e deixar a entrega acontecer, abrir seus corações às lágrimas, para que realmente deixe Cristo entrar nos seus mais profundos sentimentos, que esses espíritos recebam então todo o nosso carinho para o despertamento mais rápido. E vibremos, por fim, para a espiritualidade amiga que utilize essas energias onde for mais conveniente e que nós possamos nos esforçar para manter o nosso padrão vibratório elevado e sermos instrumentos da paz do Cristo durante todo o nosso dia, durante toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a Até próxima mais. semana. Próximo.